Fala galera, aqui é Andrei Mariano, criador do canal Estudar Melhor. Nesse vídeo de hoje vou apresentar para vocês um método que eu tenho para fazer resumos de matérias exatas, física, matemática, química. Então fique até o final para você conferir os detalhes desse método. E além disso, recomendo o seguinte: se você não viu o vídeo anterior, no qual eu apresento formas de fazer revisões e de separar sua matéria ao decorrer do ano até o concurso, recomendo que você olhe antes de assistir esse vídeo aqui, para que você entenda algumas ideias ao decorrer do vídeo. Sem mais delongas, caso você não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva, curta, compartilhe, para que essa iniciativa chegue a mais pessoas. Então, vamos pro vídeo. Pessoal, eu vou apresentar para vocês a estrutura inicialmente de um resumo genérico de uma matéria de exatas. E o que eu estiver falando aqui para vocês, inicialmente, consiste apenas nas partes desse resumo, tudo bem? Então, como vocês podem observar logo ali em cima, primeiro eu faço uma identificação de que matéria e tópico que eu estou abordando dentro de todo aquele meu universo de matérias que eu tenho que estudar. Conforme vocês podem observar nessa foto que eu estou mostrando aqui agora, e que eu também vou disponibilizar novamente aqui na descrição do vídeo, essa tabela de assuntos que caem na prova da SpaceX, ou melhor, que caíram no último concurso e provavelmente maior parte delas, se não todas, vai cair novamente. Dentro de todo esse universo de matérias e tópicos, é importante que você tenha todos os seus resumos guardados e organizados, para que quando for o momento de fazer a revisão, você encontre de maneira rápida e fácil onde que estão os seus resumos. Então, como vocês podem observar, primeiro eu coloco a identificação da matéria e do tópico lá em cima, e do subtópico especificamente eu coloco bem em questão. Mais à frente, quando eu terminar de explicar a estrutura do resumo, eu vou dar um exemplo para vocês, para que fique mais claro. E aí vocês vão poder aproveitar o próprio exemplo que eu vou dar para já estar fazendo uma certa revisão ao decorrer do vídeo. Então, após a nomenclatura do subtópico que vocês vão colocar ali em cima, basicamente, em exatas, você coloca o conceito que você está estudando. É interessante que o nome do conceito esteja em azul, para ficar bem destacado. Sobre as cores, o que eu indico, e o que é mais fácil também, é o seguinte: tenham sempre 3 cores com vocês, pelo menos. Azul, preto e vermelho são cores bem fáceis de achar caneta por aí para fazer esses resumos. O que eu particularmente acho ideal, já vi outros concurseiros também adotando dessa técnica, é pegar a caneta azul ou vermelha, você que escolhe, para sempre ressaltar coisas importantes, e a preta para ser uma coisa mais genérica. E se você botar um nível de hierarquia entre ser muito, muito, muito importante e apenas importante, você pode escolher a azul para ser a coisa mais importante de todas e a vermelha uma segunda colocada assim em nível de importância, e o preto para textos em geral. Quando você faz essas identificações com cores destacadas, você está ativando certos mecanismos do cérebro para memorizar com mais facilidade aquelas coisas destacadas, como se você desse uma mensagem para o cérebro que aquilo que está em azul é uma coisa que não deve jamais, em hipótese alguma, ser esquecida. É óbvio, como eu já até expliquei no vídeo anterior, que ao decorrer do tempo, sem fazer revisões, você vai se esquecendo, vai perdendo aquele conteúdo da sua mente. Porém, coisas que estão destacadas são aquelas coisas que vão ficar naquele pequeno percentual de conhecimento retido ao decorrer do tempo. Então, dando prosseguimento aqui,
Numa matéria de exatas, você vai elencar esses conceitos principais de um certo subtópico. E aí, como você pode observar ali em cima, logo depois de conceito 1, por exemplo, você vai descrever aquele conceito com as suas palavras. Isso é fundamental. Sempre descreva, sempre faça o seu resumo com as suas palavras. Nunca copie, nunca transcreva, porque isso vai reduzir o seu potencial de reter o conhecimento. Quando você escreve com as suas palavras, você tem uma tendência melhor a memorizar. Após descrever aquele conceito ou da matemática, ou da química, ou da física e que tem fórmulas envolvidas, é legal que você exponha a fórmula e cada item dessa fórmula você vai buscar descrever cada um desses itens. Não basta apenas jogar a fórmula no papel e considerar que você sempre vai lembrar o que significa cada um daqueles termos. Após escrever a fórmula, identifique abaixo dela o que significa cada um daqueles termos daquela função, daquela equação, seja o que for. Por fim, após você elencar todos os conceitos e fórmulas daquele subtópico que você está fazendo o resumo, você vai colocar como uma forma adicional de aumentar o seu potencial de reter conhecimento, você vai colocar alguns exercícios de revisão com as suas soluções nesse seu resumo, para que logo depois que você leia o resumo, você leia também exercícios de revisão que são ideais para que você compreenda a maneira como a teoria desse subtópico está sendo aplicada, tá bom? Então, dando prosseguimento aqui ao nosso vídeo, eu vou dar um exemplo de um resumo muito pequeno que eu fiz. Ele é um resumo bem rápido, é uma coisa que foi feita para ser revista em 5 minutos. Então você pode aproveitar essa breve revisão de movimento retilíneo uniforme dentro do tópico mecânica da matéria física para você já fazer uma revisão agora aqui e entender como que a gente pode aplicar esse método de fazer resumo de exatas para esse exemplo. Abordando sobre o subtópico movimento retilíneo uniforme, desconsidere os movimentos no título. Muito bem, a minha ideia é poder apresentar para vocês como que eu aplicaria esse subtópico de uma forma bem breve dentro do método que eu apresentei sobre resumir de uma forma mais rápida e prática matérias exatas. Então, o conceito é basicamente único e geral nesse caso, que quando eu descrevo o movimento retilíneo uniforme, a minha descrição do conceito é de basicamente um movimento sem variação de velocidade e direção, e a aceleração é nula. Ficou apagado ali em cima na descrição, mas faltaria escrever esse detalhe. Quando eu escrevo uma fórmula, algumas fórmulas, aliás, que fazem parte desse conceito, primeiro eu mostrei, por exemplo, ali a equação da velocidade, que é o ΔS igual a ΔT vezes V, para esse caso do movimento retilíneo uniforme. E aí, como vocês podem observar, cada um dos itens da equação estão corretamente identificados. ΔS é o deslocamento, ΔT é o tempo decorrido, V é a velocidade. E dentro das próprias identificações dos itens da equação, às vezes vocês podem achar outras equações e repetir esse procedimento de identificar cada uma das variáveis daqueles itens que estão dentro da equação. No caso ali, como por exemplo ali embaixo, onde ΔS representa o deslocamento, S índice F representa a posição final e S índice 0 representa a posição inicial. E ali embaixo outra equação que está inclusa também dentro do conceito do MRU, que é a função horária do espaço, onde a gente vê S de t, na verdade, a representação de uma função horária, uma função de S em relação a t. O S de t é a posição num determinado instante t, o S0 a posição inicial para t igual a zero, e V versus t é simplesmente o produto que é inserido nessa equação.
E como vocês observaram, esse foi um resumo aqui que praticamente em 1 minuto o guerreiro é capaz de dar uma lida e já recordar desses conceitos bem genéricos dentro do MRU. É óbvio que algumas pessoas podem fazer alguns resumos maiores ou outros menores, mas a coisa mais importante é você tentar elencar os tópicos principais, ou melhor, você elencar as ideias-chaves principais dos subtópicos nos seus resumos. Para alguns exercícios de revisão, eu peguei dois, vou deixar na descrição onde que você pode achar outros exemplos. E eu não vou me ater aqui a dar uma lida no enunciado e fazer alguns comentários sobre o exercício, porque eu acredito que não é o escopo do nosso vídeo. Porém, se você quiser, você pode dar uma pausada e tentar pegar esses dois exemplos aí para tentar fazer agora ou em outro momento como uma forma de revisão também. Estudar nunca é demais, sempre uma coisa que pode agregar para você um décimo a mais que às vezes é o diferencial para ser aprovado lá na frente. Bom, pessoal, espero que vocês possam aplicar esse método de fazer resumos de matérias de exatas o quanto antes na vida de vocês. Lembrando, conforme eu falei no vídeo anterior, que as revisões espaçadas que vocês forem fazer, elas não vão durar muito tempo na hora da execução da revisão. Então, seu resumo ele não pode ser demasiadamente longo para você perder muito tempo nisso, já que você vai passar de 5 a 10 minutos fazendo revisões ao decorrer do ano. Então, por fim, agradeço muito por ter visto esse vídeo, ter chegado até aqui. Conforme eu falei no início, peço para que você curta, compartilhe e se inscreva no canal para que essa iniciativa continue crescendo. Além disso, aqui na descrição eu vou disponibilizar para vocês um link de um grupo que existem outros candidatos para o concurso da SpaceX particularmente, e eu interajo com eles de maneira a tirar dúvidas e orientações para o concurso. Se você estiver interessado, pode acessar. E também vou disponibilizar esse resumo que eu fiz ao decorrer desse vídeo aqui para vocês poderem dar uma olhada, tá certo? Então até a próxima e não deixem de estudar, estejam sempre com o controle da situação. Muito obrigado.